Minha filha mora em Barcelona, eu tenho filha gêmea, primeiro casamento. Ela em Barcelona tá me assistindo. De horário, esse negócio de horário, quem trabalha com operações, vocês sabem disso, sincronizar horários, não é mole não. Tá? Eu quero aqui agradecer a todos vocês, coitado do Gilberto, eu estou segurando ele, nós estamos muito atrasados, a culpa é minha, eu sei, mas de desculpa, não é profissionalismo pedir desculpa, o que quer dizer que eu quis agregar para mais atividades profissionais, como aqui nós vamos ter agora atividade de produção, eu quis tirar essa pecha que com a evolução o ser humano descobriu novas formas de se comunicar, como eu falo nas minhas aulas. Eu vou dar um curso de comunicações via satélite de novo, agora aqui na Barra, de 21 a 25. A Unisat eu vou dar. E eu sempre falo para ele, o ser humano conseguiu um novo modo de se comunicar. Quando eu me formei, o cara só procurava 3 empregos aqui no Rio. Embratel, Teleste, e era só operadora, ou Telebrás na época. Isso não existe, bit byte, você digitalizou. Hoje eu vejo jornalista que nem sabe o que é, operando o sistema, ele conversa comigo tranquilamente. Então o cara basta ser inteligente. Eu, além de engenharia, eu fiz comunicação social na faixa. Eu não me formei em jornalismo porque eu estava viajando muito no exterior, mas eu vi que era um outro mundo, eu fui lá para... Segundo meus colegas, eu fui lá, quando eu estava entre um casamento e outro, disseram que eu fui lá para pegar menina, mas mentira. Minha turma tinha 55 meninas e 5 meninos, mas Rua Farane eu não vou contar lá não, como é que era o negócio. Tá, eu não vou demorar mais não. Eu quero agradecer aqui ao Otávio Neto, agradecer ao Casimiro Miguel, agradecer ao Felipe Félix, agradecer quem me ajudou muito, Raimundo Lima, nesse meio campo, é o Fábio Medeiros, que é conhecido Cabral, lá, torcedor da Portuguesa, que veio ano passado aqui comigo, Portela esse ano não veio, porque eu também não chamei, e não sei por que eu não consegui encontrar com ele. Agradecer muito a quem fez o meio campo, que é o Breno. Breno Macena. Breno Macena. O Breno me ajudou muito fazendo o meio campo, que eu não conseguia contato com... Eles ficam igual meu filho, quando está jogando, não pode nem lanchar, é engraçado, tá? E vocês vão ver uma coisa diferente, de uma indústria que está em crescimento violento. Eu acompanho todos os três, embora eles não saibam, eu acompanho, vejo, porque eu me divirto. Eu vejo lá, fiquei triste que a SK Game começou a perder, o Fallen saiu, o Coldzera assumiu o comando, aquilo tudo, eu vivo esse dia a dia, para ter com quem conversar com o Eric, ele parou de surfar esse mês, então eu fico acompanhando, eu ia comprar a camisa do Coldzera, que realmente eu sou fã, fiquei triste quando o Taco saiu da equipe, porque é raça nordestina e tal, fiquei triste, ele é de Recife, né, família muito pobre, a história dele, e eu estudei a história deles três, estudei desde o primeiro papo com ele ali, foi com o Felipe, muito esforço, ele veio de São Paulo, e eles vão colocar vocês, a NAB está colocando isso depois de mim, porque eu decidi com o Raimundo, é mentira minha, Raimundo, ano passado eu falei, vou colocar games e esportes. Quando eu vi o projeto de lei, eu falei, pô, tô na onda, tô nela, vou surfar em cima, né? Ainda pego de pranchão, mas pego, né? Vou nela. Aí, tive a honra de ter aqui 3 dos expoentes aqui no Brasil, não estou rasgando seda com ele não, se vocês verem, se vocês conferirem o ranking desses 3 na internet, é absurdo o page view. Você procura assim, Casimiro e Miguel, bota no YouTube. Ele também tem outro esporte também, não é só game, não. Tá? Eles vão se apresentar. Esse aqui também, você procura ele na mídia com o nome dele, Otávio Neto, você vai achar muita coisa. Felipe Félix, tá? Tem aquele outro, Gordox, né? Tem uma turma aí que eu conheço, assim, encontro, mas eu vou deixar o show com o Otávio Neto. Muito obrigado, viu, por ter vindo. Obrigado demais, Cristóvão. Obrigado aí pelas palavras. Assim, para a gente é um prazer muito grande estar aqui. Meio fora da caixa para a gente estar num evento dessa proporção e desse tema, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente considera que seja muito importante para a gente quebrar um pouquinho esse paradigma de que os e-sports não são esportes, o que é isso, que demanda é essa, qual o público que consome isso e por que hoje as grandes mídias, né, e eu falo aqui em nome do Esporte Interativo, o Felipe vai falar em nome da ESPN, ele citou o Gordox, que está no Sport TV, e por que as grandes mídias de esporte, as grandes mídias mais convencionais hoje apostam e já observaram que existe uma demanda mundial, colossal, em busca de games, em busca de esportes eletrônicos.
e como que as marcas também hoje em dia investem pesadamente nisso, né? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Otávio Neto, eu sou narrador do esporte interativo, sou apresentador do esporte interativo e há cerca de 2 anos eu trabalho profundamente com games também no esporte interativo. Vou contar um pouco de como que essa história começou e em que ponto a gente chegou hoje, tendo um programa diário ao vivo sobre games, sobre esportes, na TV, no YouTube, multiplataforma, multitelas, que era também um pouco do assunto que a gente estava vendo hoje aqui. Vou pedir para os dois se apresentarem aí também, para a gente começar a resenhar aqui de uma maneira mais dinâmica e freestyle, né? Por favor. Obrigado. Repetindo um pouco do que o Otávio disse, é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Cristóvão, muito obrigado a todo mundo. Hoje eu estou como gerente de produto na ESPN. Eu sou responsável por toda a vertical de esportes, tanto o que a gente vê no site, quanto o que a gente vê na televisão também, o que a gente vê nas redes sociais também, tudo acaba passando por mim. A gente começou esse projeto em 2015, inclusive fora da Ásia, a ESPN foi a primeira emissora de conteúdo esportivo a falar de esportes. Então, no geral, a gente começou antes de todo mundo dentro desse projeto. E eu falo para todo mundo, né? Eu cheguei lá, bati na porta, apresentei, eles já queriam fazer, a gente começou a fazer, mas se não fosse eu, seria qualquer outra pessoa fazendo também. Então, não é nenhuma genialidade ter tido essa ideia e ter batido lá. Acho que o momento foi muito propício, tudo foi muito propício, e inclusive para que outros concorrentes também que queriam fazer o mesmo, olhar e falar, pô, estão fazendo, vamos começar a fazer também. Que era no caso Esporte Interativo, a gente também tem Sport TV aqui no Brasil, mas foi até engraçado porque a ESPN Brasil foi a primeira ESPN também a fazer isso. Então, a gente puxou o carro, e aí eu brinco que a gente puxou o carro globalmente, né? Aqui na ESPN Brasil, e a gente está hoje com o projeto, já vai completar 3 anos, e extremamente sustentável em termos de financeiro, né? A gente tem uma equipe também dedicada para isso, então a gente segue um caminho, acho que muito certo, dentro da ESPN em relação a esportes, tá, gente? Porque existe uma diferença de games e esportes, tá? É diferente, eu acho que também isso precisa ser entendido de uma maneira um pouco mais acentuada. Boa tarde a todos, um prazer. Obrigado pelo convite, Cristóvão. Só pegando esse fim de gancho que você falou, um detalhe curioso que anteontem eu estava vendo com a nossa equipe, agora para entrar, talvez o Otávio não saiba porque ainda vai ser implementado. Para entrar no esporte interativo, para você fazer a sua entrevista, vai ter um momento de perguntas, com perguntas de esportes também. Então, não é só futebol, não é só conhecimento. Quem foi o campeão da Copa do Nordeste 2013? Vai ter lá também em qual time joga o taco. Então, eu acho que cada dia mais, no jornalismo, que é um meio tão tradicional, o esporte está se fazendo presente, né? Os games e os esportes também. Só te interrompendo um pouquinho, claro. A gente começou a fazer isso na ESPN no ano passado. Maneiro. E deu um resultado bem legal. Hoje, anteontem, eu estava jogando PUBG com um rapaz do jurídico. Do departamento jurídico. Todo mundo joga, né? Não tem... Aí eu chego na área de projetos e TI, os caras, Félix, vamos jogar um Magic, vamos jogar um CS e tal. Eu falo, calma, jovem, aqui é trabalho. Todo mundo curte vamos trabalhar. Muito, né? Então, você colhe muitos frutos com isso. E é muito interessante, né? Que a gente está aqui falando de produção, tecnologia, etc. Mas, quando você passa isso para o RH também, você tem uma mudança de mindset absurda. Sim. Parabéns aí. Só me apresentando rapidamente, Casimiro Miguel, sou apresentador de esporte interativo, como é uma honra, um reserva do Otávio Neto, né? Apresentamos juntos o iGames, um programa diário de... Gostou? Um programa diário de... Gostei. Pôs no seu lugar. Games, gostou? Tem que me colocar no meu lugar, né? Um estagiário de luxo. Apresento também o de Sola, que é um outro segmento de futebol e tudo mais. Gosta do Sola? Muito obrigado, viu, cara? Feliz de ter uma audiência tão gabaritada como a sua. E assim, estou há 4 anos no esporte interativo, comecei como estagiário, trabalhei no Facebook, o maior Facebook de esporte do mundo, 540 milhões de interações em 2017, 42 milhões de compartilhamentos, mais de 3 bilhões de video views, e depois migrei para apresentar programas, para tudo mais que eu faço hoje, e está sendo muito bacana
conviver com pessoas como o Otávio Neto, que é um cara incrível, trabalha ao lado de um ídolo, não é porque está do meu lado, não. O cara é incrível mesmo. São seus olhos. E é isso. Vamos destrinchar um pouquinho mais isso aí. Tem muito a se falar sobre os games. E eu lembrei agora, tem um rapaz estagiário hoje na nossa equipe. Quando foi perguntado para ele qual era o ídolo dele, falou, cara, qual é o seu ídolo pessoal? Normalmente fala, o meu ídolo é o Romário, o meu ídolo é o Zico, o meu ídolo... Ele falou, o meu ídolo é o Fallen. E aí o cara falou assim, cara, Fallen? Fallen, jogador de CS? É, o Fallen. Então você vai ser contratado, cara, porque a gente está procurando uma vaga de games. Se você fala que o seu ídolo é o Fallen, você está perfeito para a vaga, né? Óbvio, né? Atendendo todas as outras demandas, né? Mas vamos destrinchar esse mundo que é o futuro, é o presente, é o futuro e vai muito além. Feitas as devidas apresentações aqui, eu acho que é legal a gente começar falando de como hoje o mercado dentro da mídia, né? E eu posso falar pelo esporte interativo, o Félix pode falar muito bem sobre a ESPN também, como funciona estruturalmente, em termos editoriais. Há alguns anos atrás, há uns 4, 5 anos atrás, eu era narrador já do esporte interativo e eu sempre narrei de todos os esportes possíveis. Eu narrei WWE, que é um telecatching, narrei cabo de guerra, narrei futebol americano, MMA, paragliding, já narrei de tudo. E nessa época eu tinha vontade de implementar algo de conteúdo de games. Ainda não existia essa febre e naquela época eu tinha vontade de trazer isso. O Casimiro também, alguns anos atrás, também tinha essa vontade, mas era algo muito embrionário ainda. Assim, a gente não conseguia trazer para a TV. E o que eles deram para a gente... rentável, né, também. A gente olhava e falava, eu gosto muito, eu assisto, mas como você pode trazer retorno para a TV? Exatamente. Então, esse era o desafio. Era muito embrionário a ideia, a gente era moleque ainda e a TV não pensava nisso num aspecto mais global. E a oportunidade que eles deram na época foi, a gente tem no portal um espaço para um blog, vocês podem fazer um blog sobre games aí. E aí eu me lembro que na época eu fiz lá um post que deu bastante repercussão, que foi sobre o Football Manager, que é um jogo de futebol, não sei se vocês conhecem, que você se torna um treinador e você consegue fazer contratações e você vive como se fosse um treinador de futebol. Fiz uma gameplay disso, filmei e tal, fiz um post lá no blog, teve uma boa repercussão porque evidentemente o público do portal era um público que procurava futebol e tal, e eu já fui para esse tipo de nicho. E aí a galera começou a pensar um pouco mais em games, mas ainda era algo muito embrionário, né? Para a gente chegar onde a gente chegou hoje a gente tem uma editoria exclusiva de games no esporte interativo. Então, a gente tem cerca de 15 pessoas que trabalham diariamente envolvidas 100% em games e em esportes. O Félix falava da diferença entre os dois, né? Games, você vai falar sobre novidades, sobre lançamento, sobre a indústria do videogame, sobre o jogador casual, que é o cara que está em casa jogando videogame, é o filho dele que tem o videogame, tem o console, tem o computador. E os esportes são os esportes eletrônicos, o modo competitivo, o cenário onde a gente tem mundialmente, mundo afora, várias competições que pagam milhões e milhões de dólares. A gente tem ídolos, a gente tem grandes equipes, grandes organizações, a gente tem legião de fãs, a gente tem arenas lotadas no mundo inteiro. Eu conheci o Félix, por exemplo, 2016 no Worlds, né? A final do Mundial de LoL, League of Legends, Staples Center, Los Angeles, lotado, 30 mil pessoas, o mundo inteiro assistindo, e isso 2 anos atrás, né? Hoje está ainda maior. E a gente tem diferentes modalidades, né? O League of Legends é um jogo, o Counter-Strike é outro, a gente tem o Rainbow Six, que é outro, a gente tem o Dota, que é o que melhor paga mundialmente, o último mundial pagou 24 milhões de dólares de prize pool. Mais do que a Libertadores, né? Mais do que a Libertadores da América. Traçar um paralelo com o que a gente gosta, que é o futebol, né? Então, um joguinho, né, que é o que a galera fala, paga mais do que a Libertadores. Então, seu time sonha em ganhar a Libertadores, um rapaz de 16 anos pode ganhar mais do que o seu clube, né? E aí, entrando nesse mérito de como a gente chegou a ter uma editoria, pessoas que trabalham diariamente e se dedicam só a games e a esportes, seja no digital, seja na TV, hoje dentro do esporte interativo, o grande salto para isso foi há quase 2 anos atrás, quando a Turner, que é a grande dona do esporte interativo, né? A gente está sob o guarda-chuva da Turner, que é um grupo da Warner, eles decidiram implementar um conteúdo próprio chamado E-League.
E-League nada mais é que a marca de uma grande competição da Turner voltada para a TV, um grande campeonato de esportes voltado para a TV. E só para se ter uma ideia, a Turner fica em Atlanta. Lá eles têm uma estrutura colossal para a NBA, que é um dos carros-chefes para eles de esportes. E bem ao lado dessa estrutura, bem ao lado dos estúdios da Turner de NBA, eles criaram uma estrutura ainda maior para fazer a E-League, que hoje é um dos principais estúdios da Turner, lá ao lado da CNN, da TNT, da NBA, é o estúdio da E-League, onde já tivemos várias competições de várias modalidades de esporte acontecendo. E eles fizeram a primeira competição de Counter-Strike Go, um jogo que ficou muito famoso aqui no Brasil lá no início dos anos 2000, aquela febre das lan houses e tal, tinha lan house em tudo que é esquina e todo mundo ia jogar o CS, né? Naquela época era uma outra versão do jogo. Esse jogo hoje, competitivamente falando, é um jogo muito forte. É um jogo que tem um time brasileiro em específico, a SK Gaming, dominou o cenário durante muito tempo, foi o melhor time do mundo, ganhou o Mundial e ajudou a popularizar ainda mais o esporte aqui. E o primeiro campeonato da E-League foi um campeonato de CSGO. A Turner ofereceu esse produto para nós no esporte interativo e falou, a gente tem aqui um produto de esporte, é algo que a gente está investindo pesado e gostaríamos que vocês passassem isso também aí para o Brasil. Aqui nos Estados Unidos a gente não conseguiu colocar os nossos casters, ou seja, as pessoas do casting da Turner para fazer, narrar, comentar, porque isso é um outro ponto que a gente pode discutir, né? Os campeonatos têm narradores, têm comentaristas, têm analistas, tem mesa de análise, tem repórter, tem o observer, uma série de ofícios especializados para isso. Então, é uma produção de emprego muito grande também. E quando eles ofereceram para a gente, eles falaram, não, a gente acha que tem um cara ideal para isso. Eu falei agora há pouco que eu era o narrador dos esportes menos convencionais, né? E eu nunca dizia não para nada e topava essas paradas. Eles vieram para mim, me chamaram para uma reunião e falaram, a gente vai transmitir a E-League de CSGO, Counter-Strike e esportes, você tem interesse nisso? Aí eu falei, Counter-Strike? Sei tudo do jogo. Jogo desde moleque e tal, não sei o quê, deixa comigo. E eu saí dessa reunião e falei, cara, faltavam 2 semanas para o evento começar. Falei, eu acho que agora eu me ferrei de vez, porque eu não vou ter condição de narrar isso, né? E aí mergulhei para estudar profundamente, enfim. Assisti muito vídeo, voltei a jogar o jogo, algo que eu não fazia há 15 anos. E fui descobrindo o que é esse universo, né? A primeira temporada da E-League foi um grande sucesso no esporte interativo. A gente transmitiu em TV aberta, transmitiu em TV fechada, transmitiu no digital, no YouTube, no Facebook, no EI Plus, que é o nosso serviço on demand. E aí a TV realmente entendeu onde é que a gente estava entrando, né? Para mim foi um sucesso pessoal muito grande também, por ser talvez o primeiro narrador profissional a adentrar nessa área. O público de esportes estava carente disso, né? De uma cobertura assim, mais televisiva, mais profissional. E aí eles me aceitaram muito bem. Então, para mim, profissionalmente foi bom. A TV aproveitou isso e quis entrar nesse mercado de vez. Hoje a gente tem o EA Games, a gente criou a marca, tem o programa, tem o portal, tem as redes sociais. E assim a gente começou a ter uma editoria e entender o quão grande era esse cenário dentro do modo televisivo, né? O modo de você fazer broadcasting para isso. Eu vou voltar, vou dar uns passos para trás. Eu acho que para situar vocês um pouco mais de mercado, números, etc. Eu tenho 28 anos e eu queria saber quem aí tem menos idade do que eu, por favor, levante a mão. Nice, temos uma pessoa, temos outra? Duas aqui, o Casé. Temos a moça fingiu que levantou, não levantou. Tá indecisa, não quer falar, beleza. Então eu tenho 28 anos. Novo ainda. Um rapaz poucas novo. Pessoas, novo. Poucas pessoas têm um menino menos do que eu. Muita barba, né? E eu jogava videogame há muito tempo, né? Eu sempre joguei videogame, meu pai falava, pô, você é viciado, vou desligar seu computador.
E era muito ruim, era uma sensação muito ruim de não ser entendido, não ser compreendido. E década de 90, uma época em que os videogames tinham acabado de meio que surgir no mercado, como a gente entende o que é hoje. A gente tinha o Nintendo, por exemplo, 64, Mega Drive, coisa do tipo, que a galera chama de era de ouro dos videogames, né? De lá para cá o mercado cresceu. Numa palestra anterior, né, hoje de manhã, falando de áudio, falando de VR, inclusive, né, falaram que o mercado ele gira mais ou menos em torno de 100 bilhões de dólares, né? Mas o videogame, quer queira, quer não, ele está dentro do mercado de entretenimento, certo? Então, quando a gente fala de videogame, a gente fala de, primeiro, uma geração que pode ser a de vocês também, se a gente falar de Atari, mas uma geração que não é a de vocês, certo? De uma geração que talvez também não seja a minha, talvez também não seja a nossa, de uma geração que ainda está por vir. Por que eu digo isso? Porque hoje a gente, de uma maneira coesa, não entende que o videogame é um entretenimento saudável de ser praticado, certo? O videogame ele só vai ser realmente entendido pela sociedade quando, e aí me desculpem por isso, mas quando vocês, quando eu, quando o Otávio, quando a gente falecer, quando a gente morrer. Porque, pensa comigo, como é que a gente muda o pensamento de uma pessoa? Dificilmente a gente muda. Mas quando a gente tem um filho e as prioridades desses filhos mudam, tudo vai mudando, certo? E foi isso que aconteceu com essa geração que nasceu basicamente comigo, com a galera que está aqui. Então a gente cresceu entendendo que o videogame é um entretenimento legal, que videogame pode dar dinheiro, certo? Com isso, surgiram também torneios de videogame, porque eu, como jogador de videogame, quero ver alguém jogando videogame e que seja divertido para mim, certo? Isso virou um entretenimento. Então, quando as pessoas falam, mas e-sports é esporte de verdade, pode não ser na sua mente, não tem problema que não seja, mas se você partir do princípio que é um entretenimento, e vocês trabalham com televisão e tecnologia, seja de áudio, seja de vídeo, um dia vão precisar se deparar com tecnologias que são usadas hoje em videogame. Por exemplo, quando a gente vai transmitir um torneio, seja a League, que o Otávio Neto falou, seja a Brasil Premier League, que a gente transmite na ESPN, seja inúmeros outros torneios, o cara não vai virar para você e falar, eu vou te mandar por satélite. Ele vai falar, velho, eu vou te mandar via streaming. Aí você fala, não, tem como mandar via BitTower? Eu falo, velho, não, é muito caro para mim. Eu não mando para... Eu não sou, por exemplo, a Premier League, que é exclusivo dos canais ESPN, e passa em não sei quantos outros canais, que ele tem um custo anual muito baixo, ele consegue mandar para todos vocês, certo? Então, vocês, quer queiram, quer não, com o trabalho de vocês, podem ajudar a gente também a chegar num patamar onde isso é mais popular. Por quê? Porque hoje em dia dá audiência, certo? Falando de Brasil, né? O Brasil tem mais de 35 milhões de pessoas jogando videogame. Tem mais gente jogando videogame do que gente jogando futebol hoje no Brasil, certo? E o moço ali deu uma risadinha, o que é verdade, tá? E é verdade. Tem mais gente, não que você deu uma risadinha disso, ou não, eu sei que você acredita, mas é isso. Tem mais gente jogando videogame do que jogando futebol. Eu estava aqui descendo, subindo as escadas e tinha um moço jogando Clash Royale do lado da pilastra ali. Então, só para vocês entenderem isso. E eu entendo que todo mundo pensa, não, esporte é futebol, o resto é educação física. Realmente, talvez seja um fato na mente das pessoas que cresceram vendo o futebol como a grande forma de entretenimento, certo? A gente vai ter a Copa do Mundo hoje, eu vejo a seleção brasileira como o momento em que a gente se une em prol da nação e se sente forte, porque a seleção vai jogar. Cara, quando a SK joga, a gente também se sente forte. Quando... LOL não, LOL tá difícil, LOL tá complicado. Mas quando a PEN vai jogar, a gente se sente forte também. Sim. Então a questão é, a gente cresceu entendendo que o videogame é um entretenimento saudável. Enquanto o meu pai, por exemplo, que jogava bastante fliperama, inclusive, entendeu que o videogame era um vício. Certo? E a gente sabe que todo vício deve ser combatido. Só que no meu caso, e no caso provavelmente do filho do Otávio Neto, certo? O videogame é uma forma de entretenimento, é uma forma de convívio social, é uma forma de se relacionar com outras pessoas que talvez você não veja, mas você conhece porque elas gostam da mesma coisa que você. Então, o videogame ele é muito mais do que só algo que começou a dar dinheiro.
quer queira, quer não, jogar videogame é um movimento social, certo? E é desse movimento social que a gente começa a falar de esportes, porque ele ultrapassou a barreira do entretenimento só de ser assistido dentro da sua sala ou no seu quarto. Ele chegou no momento em que eu quero ver o meu jogador favorito jogando e eu quero aprender a jogar com ele, por isso que eu quero assistir ele, e aí quando eu for sentar para jogar eu vou fazer as mesmas jogadas que aquele cara faz, que é igual ao futebol. Quando o Cristiano Ronaldo, por exemplo, faz um gol de bicicleta na Champions, por exemplo, eu vou lá e vou fazer a mesma coisa. Infelizmente eu sou gordo e não posso, não consigo. Mas no videogame eu consigo, certo? Então, eu acho que, diferente, por exemplo, de um entretenimento para o jovem que surgiu na década de 90, como é o X Games, por exemplo, surgiu em 90, né? X Games, BMX e tal, o videogame ele é mais democrático em relação à prática. Você não precisa ter um corpo saudável, se esforçar todo dia, você senta no seu computador e joga. É claro que nem todo mundo tem condições de comprar um computador, né? A gente mora no Brasil. Inclusive, as grandes modalidades, a maioria delas, os campeonatos são mistos, né? É algo que poucas vezes a gente vê acontecendo de fato, mas homens e mulheres podem competir juntos dentro dos esportes, né? Tipo tênis, quando joga duplas. É bem isso. Duplas mistas, né? Então, eu acho que a gente tem que entender, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Como é que o videogame chegou ao ponto de ser tão popular como ele é hoje, sendo uma indústria bilionária, certo? Sendo algo que todo mundo realmente olha e fala, caramba, isso é absurdo. Foi assim, os jovens que jogavam videogame cresceram, criaram poder aquisitivo, os filhos deles cresceram, vão crescer também, gostando de videogame, e vão ter mais força ainda em relação ao videogame no futuro. Então, por isso que eu digo, não é a nossa geração que vai ver o videogame sendo popular e democrático. A nossa geração é quem está plantando a sementinha para que todo mundo entenda que o videogame é importante, certo? E aí, trazendo mais para o nosso mundo, né? Eu acho que eu filosofei pra caralho aqui, desculpa o palavrão, mas trazendo um pouco mais para o nosso mundo. Isso impacta diretamente vocês. Por quê? Quando eu falo de ESPN, por exemplo, que é onde eu trabalho, e eu posso falar um pouco, né? Mas vocês também devem se identificar com isso. Cada vez mais a gente precisa atingir o público jovem. O público jovem é o fã do esporte ou é o nosso fã daqui a 5 anos, certo? O fã do esporte, esse moleque está fazendo o que hoje? Está assistindo Minecraft, está assistindo Clash Royale, certo? E aí você fala, pô, mas eu tenho que colocar isso na minha programação? Como é que eu posso colocar isso na minha programação? E com o game em si, antes de chegar no esportes, a gente tem possibilidades disso. É o caso do FIFA, certo? Esse moço aqui tem uma live fantástica de FIFA. É absurda. Assista. É divertidíssima. Então, assim... Obrigado. Nada. Mais uma vez, você... é maravilhoso mesmo. Isso é incrível. Eu gosto. É que eu assisto todo mundo, eu gosto. Fico feliz. Então, o que acontece? A ESPN ela enxergou uma possibilidade de fazer, por exemplo, o jovem que não está assistindo hoje uma NBA, uma NFL, um futebol internacional, conhecer a ESPN e se aproximar por meio do entretenimento que ele é familiarizado. Então, é por isso que, quer queira, quer não, isso vai chegar no trabalho de vocês, seja no formato de FIFA, seja no formato de Clash Royale, que é mobile, mas independente do jogo, isso vai chegar. Porque, quer queira, quer não, a gente envelhece, a gente morre e a gente segue em frente, e o mundo segue em frente também. Não, e que vai consumir também os outros produtos, né? Independente do estereótipo. Eu acho que a gente criou-se um estereótipo grande do nerd, né? O cara que gosta de videogame, o cara que assiste esportes, é o cara que tem um monte de espinha na cara, é o cara que está de óculos, é o cara que não toma banho, o cara que vive sentado, gordo na cadeira de casa. Tá falando de mim, certamente. Isso é fato. Tá virando pessoal. Parcialmente eu. Mas que gosta de futebol, que gosta de assistir futebol americano, que, gosta de ir pra balada, que gosta de curtir as outras coisas também. Esse estereótipo não existe, entendeu? E eu acho que isso cada vez mais está sendo difundido, assim. É importante a gente passar isso adiante. Eu acho que ele chegou a existir na época em que A Vingança dos Nerds passava na sessão da tarde. Muito bom o filme, saudades. Mas realmente hoje esse estereótipo não existe mais. A gente tem um narrador aqui, super fitness, que... Calma lá, né? Tudo bem. A gente tem um narrador de futebol, a gente tem o Ari Aguiar na ESPN, que adora CS também. Grande Ari. Narra pôquer, faz tudo. Inclusive, eu acho que eles têm um perfil bem parecido. De narração, de narração, né? Ele é meu grande parceiro. Então, assim... Precisa aprender a dar bala lá no CS, que ele tá meio fraco, mas ele narrando ele é melhor. Ele falou pra mim outro dia. Então, quer queira, quer não, todo esse estereótipo que a gente tinha de...
Eu acho que a galera de tecnologia deve ter enfrentado. Vou fazer engenharia. Esse cara é meio nerd, né? Meio coitado. Engenharia dele, da né? computação. Nossa, vai morrer virgem. Também falavam isso pra gente, entendeu? Falavam muito isso pra gente. Inclusive, felizmente, eu não vou morrer virgem mais. Eu namoro, sou muito feliz com isso. Beijo, Nara, te amo. Então, assim, eu acho que a gente deixa alguns estereótipos pra trás, entendendo que o mundo avança, que ele segue em frente e quer queira, quer não, o videogame hoje, por advento de inúmeras plataformas, por exemplo, o celular. Cara, quando Steve Jobs, vou lançar isso aqui, ele nem imaginou que iam jogar videogame naquilo. Ele pensou, vamos escutar música, ver um YouTube... Ligar pras pessoas. E trocar corrente no Zap Zap, tá ligado? É isso que eles vão fazer. Mas, na verdade, hoje, o smartphone, ou plataformas flutuantes, né, como eu costumo dizer, que aí engloba tablet também, é a maior plataforma de gaming do mundo. Verdade. O número é muito maior do que PlayStation, Xbox e Switch, por exemplo. Certo? E você nem se dá conta que quando você está jogando Clash, você é gamer. E aí você entra dentro do grupo dos tetudos. Então, assim, é uma coisa muito engraçada. Porque a gente nem se toca, mas o nosso comportamento acaba mudando também. E até mesmo para ser mais próximo dos nossos filhos, dos nossos netos, a gente assiste um Felipe Neto jogando videogame, entendeu? Você procura entender o que o seu filho, o seu sobrinho está vendo para ter um diálogo, né? Porque senão o Candy Crush, que a minha mãe tá jogando no celular dela... jogo. Sua mãe é gamer. Ela é gamer, cara. Sim. Entendeu? Com 90 anos de idade. É babona, hein? Né? Babona. Eu acho que o importante vai muito do que o Félix falou, da galera se sentir representada, cara. O jovem hoje, a criança, o moleque de 7, de 8, de 12 anos, ele quer olhar na TV e olhar na mídia tradicional também, um cara que represente, ele fala, caramba, o Otávio tá jogando o jogo que eu gosto, pô, que legal. Sabe, vai muito além de o cara ficar sozinho em casa, trancado. Não é isso, não é. Ele faz amigos, ele compartilha experiência com as pessoas, eu acho que isso é importante. Quebrar esse paradigma do gordo de óculos, que sou eu, mas que pode ser o Otávio, que é magro e sem óculos. E ele joga. E o Félix, que é gordo e sem óculos. Porque tirou agora. Posso fazer uma pergunta, mas, assim, Otávio? Posso fazer eu uma acho pergunta? muito importante exatamente isso. Quebrar esse paradigma e a galera se sentir representada por alguém. A pergunta é a seguinte, eu já vi você, principalmente, na parte de futebol. Sim. Isso, Já cara. vi muito. Futebol Casão. convencional. Sim. Vocês todos acompanhei já outros esportes. Vocês se transmutam, vamos dizer assim, de jeitão, se sentem menos enquadrados? Porque eu noto que quando vocês estão lá do futebol, eu noto que existe, vocês se soltam mais quando estão nos esportes. É verdade ou a minha percepção está errada? É 100% verdade, cara. Assim, no futebol, eu sempre disse isso. Eu tinha uma dificuldade muito grande de ser o narrador que eu sou nas outras modalidades. Então, eu narrando MMA, eu sempre brinquei muito o cara tá quase sendo nocauteado. Eu já mandava chama o Megazord pra ele e tal, não sei o quê. É nocauteado e é fatality. Sempre brinquei muito. No futebol americano, eu sempre brincava muito também, de tchaca-tchaca e tal. Era de madrugada, eu fazia um monte de piada maluca. É uma liberdade muito maior. Eu tinha mais liberdade para isso. O futebol, ele ainda tem um modelo de transmissão, né? Um estilo de narração, uma receita de bolo de como você abre, de como você chama o break, de como você introduz o comentarista, de como você coloca o repórter de campo na partida e tal. Muito quadrada. E assim, demais. por mais que você tente mudar, é difícil mudar isso, assim. Você pode colocar o seu estilo de narração. Eu sou um cara que sou mais brincalhão, que uso referências atuais de filme, de internet. Eu sou um cara nerd também, evidentemente. De séries, de coisas que a gente está falando no cotidiano, né? Por exemplo, do Senhora, Volte Aqui Senhora, lá na NFL e tal, e outras referências loucas que eu sempre fiz. Mas no futebol é mais difícil porque a percepção de uma transmissão do futebol, ela é um beabá que há muitos anos é igual aqui no Brasil, assim. Então, quando eu faço E-Games, é um programa que é de madrugada e eu consigo ser 100% eu, assim, o pessoal às vezes vem falar isso comigo. Não, o programa é o seu carisma e tal, é o que você constrói, porque pode ser qualquer um ali jogando, mas a forma como você vai jogar, a forma como você vai trazer as notícias, a forma como você vai interagir com quem está participando do programa, ela é 100% única. Então, no E-Games,
o modelo do programa ele já é isso, né? Ele é como se fosse o meu quarto, um quarto gamer, onde eu tenho um monte de boneco, um monte de brinquedo, videogames e recebo convidados legais e descolados para conversar comigo sobre isso e jogar junto comigo. Então, isso já facilita muito o processo de eu conseguir ser mais extrovertido, né? De brincar, de falar besteira, de falar um monte de merda lá de Fica bem mais gostoso, mais solto. Sim, eu concordo. Você acaba se envolvendo com o jogo, né? É bom lembrar, a gente jogou uma gameplay agora, terminou quando? Segunda-feira? Foi segunda? Foi terça. Terça-feira, o Way Out, que é um jogo que você tem que escapar de uma prisão e tudo mais. E eram dois fugitivos, eu controlava um, o Otávio o outro. A gente se envolveu de uma forma com a história que, no fim, foi tão surpreendente que a gente ficou assim... parado, sabe? Não dá spoiler não, hein, cara? Não vou. Se a galera quiser jogar aí, é o Way Out, muito bom. Não estou recebendo por isso, mas se a empresa quiser me dar um dinheiro. Mas assim, você se envolve com o jogo, você se entrega, e a galera fala pra você, caramba, eu me emocionei aqui em casa, porque é a história do cara. Você tá contando a história de um personagem que você tá vivendo. E você... se sente aquele cara, entendeu? Eu acho que isso é o mais bacana assim, dos games, essa imersão, cara. Você esquece dos problemas, você esquece de uma gama de situações da sua vida que você emerge ali, vive aquele momento, joga, se diverte, ri, chora e volta depois. Óbvio que jogar loucamente, assim como qualquer atividade, faz mal. Mas esse olhar de que... Não, sua avó falava, vai ficar perto da televisão, seu olho, sua retina vai cair. Calma, vai vó. descolar Não vai descolar, não. Peraí, pô. E como hoje também, né? Você faz. Essa nova geração não quer só jogar, mas quer assistir, né? E acho que é por isso que a gente produz conteúdo sobre isso e as pessoas assistem a gente jogando. Talvez vocês já tenham ouvido falar da profissão streamer, que é o grande quê do momento, né? O Ninja, que é hoje o streamer do momento, mundialmente falando, o cara colocou mais de 1 milhão de pessoas simultâneas, ao mesmo tempo, na stream dele, cara. E ele não estava numa TV, ele não estava numa grande organização, ele estava no quarto da casa dele, dentro de uma plataforma de stream, uma plataforma on demand ali online, e as pessoas estavam assistindo, estavam pagando para ver, estavam doando, e ele jogando com o Drake, que é um grande astro do rap mundial, entendeu? Que pediu pra jogar com ele, né? O Neymar joga PUBG e pede para entrar nas streams de jogadores brasileiros, eles são pessoas normais, né? O rapper, o jogador, eles jogam, eles gostam, né? Então, acho que é aquela questão de senso de comunidade, né? Então, a partir do momento que você fala, pô, o Drake tá jogando o jogo que eu jogo, você vai sentir mais identificação com isso, claro. Você vai querer ver isso. E aí passa por esse aspecto social, psicológico, de que eu pertenço. É um senso de pertencimento muito forte. E é um senso de pertencimento que acho que muitas vezes você não consegue ter ali com futebol, por exemplo, que você não consegue ter com esportes tradicionais. Mas a gente está falando de entretenimento, porque videogame é entretenimento. Certo? E aí eu acho que a grande missão, eu acho que da gente, dia a dia, é como é que mais departamentos dentro da minha empresa podem entender e eles possam ver que o videogame ele é uma plataforma de entretenimento, de comunicação, que pode ajudar a nossa empresa a seguir adiante, melhorando os números de audiência de um público mais novo, capacitando esse público a entender os outros produtos da casa. Eu acho que eu sou um pouco mais técnico, né? Porque a minha parte está muito mais de background, por mais que eu participe de alguns programas também. E aí tem o fato de futebol ser seriedade, né? O futebol é uma instituição. O futebol ele é uma instituição, instituições são quase imutáveis. Daquele futebol, né? Política e religião não se discute, né? Então, assim, quando você tem um negócio que é uma instituição, dificilmente você vai conseguir mudar ele. Eu acho que um grande exemplo de mudança jornalística de futebol foi o que o Thiago Leifert, por exemplo, fez na Globo. Eu acho que isso mudou muito a forma como o jornalismo de futebol se comporta, né? Ou se comportou durante o tempo na televisão aberta, principalmente. Eu acho que é uma mudança que a gente tem que levar em consideração, jornalística, que é importante, mas quando a gente fala de futebol, é uma instituição, cara. Você não pode mexer com futebol. Futebol, se você, fizer alguma coisa fora da curva, aquilo pode descarrilhar e mudar mares. É um efeito dominó absurdo. Então, acho que é por isso que tem
essa coisa de, ó, futebol é assim que faz, é desse jeito que faz, você pode até chegar ali, mas se passar, você... Ameaça o emprego de muita gente. Você já era. Então, é justamente isso. Quando as pessoas se sentem ameaçadas, é algo complicado, é algo difícil. E aí, desculpa, mas falando de esportes agora, né? Porque a gente está falando de videogame e tal, videogame é isso, é entretenimento. E aí, o esporte que vem numa vertical, numa vertente do videogame. No Brasil, hoje, a gente tem 7,3 milhões de pessoas de base, de fãs de esportes, certo? É uma base muito boa, inclusive, se a gente pegar aquele ranking da FNT, é isso? Do rapaz do SBT que mostrou anteriormente? PNT. Obrigado, muito obrigado. Ele já está ali no meio do bolo, né? É maior que Florianópolis, eu acho que é maior que Curitiba, se não me engano, levando em consideração levando em consideração que São Paulo é 28%, o Rio de Janeiro era 18%. Então, e esportes, o público ele é quase né, milhões, desculpa, 20 milhões. 20 milhões, né? Deve estar no meio ali, esportes mais ou menos. Então, assim, é um público muito grande no Brasil inteiro. E a gente está falando de algo que está começando a se desenvolver aqui no Brasil. Lá na ESPN, por exemplo, em 2017, a gente, só com transmissão de torneio, programação, a gente atingiu um pouco mais de 2 milhões de pessoas, certo? Falando do primeiro ano que a gente colocou isso numa emissora de televisão a cabo, certo? E a ESPN é uma emissora premium, né? Então, esse número na emissora premium é um número muito bom. É um número que te capacita a seguir em frente, certo? Então, a gente estava com 87 horas ao vivo, foi a emissora que mais transmitiu esportes na televisão a cabo, e agora a gente está crescendo justamente por quê? Porque a gente entendeu que tem um público para isso, né? Estou falando de números, já dessa parte de esportes. Eu queria só na parte de patrocínio, né? Eu defino o atleta de esportes como aquele que eu vou comprar um teclado mecânico, custa R$ 1.500. O gamer compra um teclado de R$ 60, né? Então, nessa parte, como é que vocês veem a Intel, a Razer? Eles estão muito satisfeitos de terem entrado em esportes. Então, eu queria só que entrasse um pouquinho nessa parte dos patrocinadores. A Razer, ela é já desse meio, né? A Razer, ela é uma fabricante de periféricos. Então, ela produz teclado, mouse, headset. Não vou entrar na qualidade de produto, não é um debate para agora, se é bom ou se é ruim. Mas, assim, a gente chama esse tipo de empresa endêmica, certo? Então, elas são endêmicas dentro desse mercado. Não vou falar que obrigatoriamente elas têm que investir, mas elas investindo, elas têm um retorno, obviamente, maior. Porque é esse público especificamente que vai consumir isso, certo? Então, eles enxergam com bons olhos, porque é o principal mercado de investimento deles. Se o cara está vendo, por exemplo, o Octavio jogando, está vendo a galera... Eu não jogo tão bem assim, mas vamos lá. Mentira, eu jogo sim. Pode ser o Ninja, pode ser o Ninja. O cara tá vendo o Ninja jogando, ele vai querer anunciar com o Ninja, colocar ali um headset. Você vai querer ter o headset que ele usa, você vai querer ser esse cara. Claro. Como os jovens querem ser o Neymar, né? Sim, a mesma coisa. Então, é a mesma mentalidade, por exemplo, já que você falou do Neymar, é a mesma mentalidade, por exemplo, da Nike patrocinando o jogador, entendeu? Então, eles têm essa mentalidade. A Intel, eu acho que a Intel é uma empresa gigante. E eles trabalham com tudo. E quando a gente fala de processador, né, não tem como você não falar, olha, é videogame, cara. E grande parte dos processadores hoje são Intel. E PC Gamer também, né? NVIDIA, assim, todas essas marcas endêmicas a qual se referia aqui o Félix, elas vão estar sempre presentes, né? A Zoe, a HyperX, a NVIDIA, a Intel, a Dell, que tem uma linha gamer forte. Se você for ver a Samsung, tem uma linha gamer, a AOC tem uma linha gamer. Todos eles fazem hoje notebooks gamers, fazem monitores gamers e fazem coisas voltadas para esse mercado. Mas acho que o interessante da gente destacar aqui, que talvez muita gente não saiba, é que empresas que não têm nada a ver com esse segmento, que estão fora do segmento gamer, já enxergaram o potencial de público e consumidor que existe dentro desse segmento, né? E que hoje em dia apostam fielmente nisso. Um dos grandes times brasileiros hoje, ele pertence à Vivo. A Vivo não tem nada com game, né? A Vivo é uma das maiores empresas de tecnologia, de telecomunicações. Eu ainda enxergo, desculpa interromper, a Vivo como endêmica, porque a gente fala de conexão à internet. Sim, mas não é direto. Não é direto. Aí você vê, por exemplo, eu vou citar o EA Games. O EA Games hoje é patrocinado pela Dell.
tudo bem. A Dell Sim. diretamente está ligada a videogames, né? Com monitores e com computadores próprios para isso. Mas a gente já teve anúncios do CCAA, é um curso de inglês. A gente tem anúncios do Bradesco, que é um banco. A gente tem anúncios de... A gente teve Samsung, que também é igual. Mas, assim, marcas diferentes, marcas de fora desse segmento, mercadologicamente falando, já enxergam isso como um grande boom, assim. Então, é um público gigante, é um nicho público muito que enorme, consome, e mas não dá para ignorar, né? apesar de ser um nicho, é algo que É diferente, que é né? muito grande. Na ESPN a gente teve Shining Box investindo também, agora Posto Piranga. A gente teve a... Como é que é o nome? Old Spice, desodorantes. Spice. Eu brincava lá, cabra macho de Que verdade. inclusive está investindo bastante, né? Eles estão fazendo torneios próprios e tal. Porque é importante, o nerd come, né? O nerd tem conta no banco, o nerd... Ele toma banho, O nerd tem CC, passa né? desodorante. É importante falar que o nerd vive, né? Ele tem... Então, nossa, importante, é Shining importante. Box anunciando para pessoas que jogam CS. Ele come, é incrível. iFood Pode também comer. anunciou para games. Fantástico. É incrível. Eu acho que o importante é assim, além da SK, que é de sucesso enorme, campeã mundial, existem outras modalidades que o Brasil tá lá presente, na garra, e precisa do incentivo da galera, cara. Então, assim, no FIFA, a gente viu agora o Mundial que teve agora em Manchester, o Zezinho, que é o brasileiro, chegou na final, sem patrocínio nenhum, ele chegou na garra, cara, sabe? Chegou em 2 finais, inclusive. Exatamente. O Nicolas, em Barcelona, a família dele vendeu um carro para pagar a internet para ele jogar. E aí ele chegou na final. Isso é surreal, sabe? Então, assim, ele não tem apoio nenhum, batendo, é uma maneira pejorativa de falar, mas batendo os gringos lá, que tem tudo, sabe? Que são patrocinados pelo PSG. A gente tem o Rafifa aqui, que é patrocinado pelo PSG, que foi um grande passo, mas eu senti que parou ali. Eu acho que falta uma movimentação assim dos clubes, das empresas, de dar apoio, cara. Dar apoio no FIFA, dar apoio no PES. No LoL está começando a ter mais, por exemplo, a Vivo Cage está lá na Coreia agora treinando. Sim. Então, assim, para fortalecer o nosso cenário, cara, porque tem retorno, sim. Tem retorno, é um nicho enorme. Eu acho que as oportunidades vão sendo perdidas e o Brasil vai chegando sempre, porque assim, o Brasil é enorme, assim como nas Olimpíadas. O Brasil ficou em 17º no Taekwondo, meu Deus, que surpresa. O cara treina com nada. Então, assim, se tiver incentivo, como tudo, chega longe, entendeu? Eu acho que isso é importante. É muito louco. Recentemente, uma empresa chinesa começou a patrocinar um time de esportes brasileiro que chama SG Esportes. Então, eles investiram uma bala nesse time brasileiro que joga Dota e uma empresa brasileira deixou isso passar. E aí você pergunta, por que os chineses estão investindo nesse time brasileiro, entendeu? Por que eles estão botando dinheiro num time brasileiro ao invés de botar dinheiro num time chinês? E por que o que está escapando de mim que eu não estou botando essa grana nesse cara? O que esse cara pode trazer que o chinês viu e eu não vi? Entendeu? Isso aí. E aí, como sempre a gente fala, o Brasil sempre está 3 anos atrás, né? Seja na crise, seja na política ou seja no esporte. Quanto ganha um atleta profissional de esportes? Assim, mínimo, Acho que máximo, é médio? relativo. Depende da Uma modalidade, ideia. depende do time que ele joga, depende. né? R$2.000 pode ser um salário, pode ser um SK piso. Game. Não, mas é diferente, Aí acho que R$2.000 pode ser um piso. Quanto o Coldzera tirou no ano 2017, mais ou menos? Não tem como saber direito. É porque assim, além do salário que ele ganha, que certamente é muito alto, ele tem os patrocínios próprios dele, ele tem o direito de imagem dele e ele tem algo que o CS, por exemplo, dá muito dinheiro para jogador, que a cada 2 ou até 3 vezes por ano existe um mundial de CSGO, eles chamam de Major. Dentro do Major, a Valve, que é a desenvolvedora do jogo, ela dá a patente, né? Ela dá a chancela para que esse campeonato seja um mundial, reconhecido pela Valve. Nesse campeonato, dentro do jogo, os times que estão classificados e vão jogar o mundial, uma espécie de Copa do Mundo dessa modalidade, o Counter-Strike, eles têm adesivos. Chamam-se adesivos para você colocar nas armas do jogo. Então, eu, um jogador casual na minha casa, posso comprar um adesivo para colocar na minha arma com a assinatura do Coldzera. Então, cada assinatura dessa, cada adesivo que vendem no jogo por $5, $2, é um mercado que varia dentro do game também, conforme a procura e a demanda,
ele vai ganhar uma porcentagem disso. Então, ele sendo um dos jogadores mais famosos do mundo, da principal equipe brasileira no mundo, que durante muito tempo foi o melhor time do mundo, eu quero ter no meu rifle de precisão, ali na minha sniper, um adesivo do Fallen. Imagina 100 mil pessoas no mundo comprando o adesivo do Fallen e ele ganhando centavos, vamos dizer, em cada um desses adesivos, entendeu? Eu posso traçar um paralelo também? Falando de futebol. De todas as pessoas que jogam futebol no mundo, quantos % ganham, por exemplo, que o Neymar ganha? Ou que o Ronaldinho Gaúcho ganha? Muito pouco. E é a mesma coisa com esportes. É a mesma coisa em qualquer profissão. Então, assim, achar que também nossa, dá rios de dinheiro. Não, tem que ter calma. Grande parte é um bando de fudido, e eu vou ser bem honesto. Assim como o jogador de futebol, quem quer jogar futebol também é um bando de fudido que rala pra caralho, entendeu? Que quer lutar pelo sonho dele. Então, também imagina, o cara ganha muito dinheiro jogando videogame? Não ganha. Não ganha. O cara ganha muito dinheiro jogando futebol? Não ganha. Entendeu? Então, assim, é o mesmo universo que todo mundo já está acostumado. Tem pessoas que ganham muito, tem pessoas que ganham pouco, e varia muito. Porque nem sempre você é o melhor. É isso. O Casé estava falando agora há pouco de vender o carro para ter internet, a família vendeu o carro para ter internet, é muito isso. É o paralelo perfeito, é um retrato do que é, e é por isso que a gente diz também que muitas vezes o eSports, ele surfa a mesma onda do esporte, né? E acho que é essa mensagem que a gente gostaria de passar aqui, principalmente para vocês, além da forma como se produz conteúdo para isso, também vai ser semelhante. Mas assim, o cara tem a dificuldade, tem aqui no Brasil, time que o jogador ganha R$300 de ajuda de custo para jogar competições online. Ganha mouse só. E às vezes nem recebe, aí passa meses sem receber e tal. Para chegar num nível de Coldzera, de Fallen, de grandes jogadores que vão jogar fora do Brasil, em grandes organizações, ser patrocinado e tal, é um caso à parte. É o cara virar um Neymar, é o cara virar um Messi, é o cara virar um Cristiano Ronaldo. Tem Série A, Série B, Série C, Série D, igual campeonato. É isso aí. E existe a dificuldade, existe o ídolo. A gente produz conteúdo com entrevistas para essas pessoas. Existe analista que estuda os números do cara in-game, né? Como que ele melhorou a performance dele no ano para o outro, como ele mudou o posicionamento dele dentro do jogo, o setor que ele ocupa dentro de cada mapa. É absolutamente idêntico ao retrato que você pode traçar de um esporte convencional para um esporte eletrônico. Nós estamos muito em cima da hora. Tem uma pergunta só uma, né? Tem uma da internet, é rápida aqui, que eu estou com o pessoal com voo aqui marcado para São Paulo, tá? Eu também estou com voo. Vai. Então você vai de carona com ele, que você não paga o Uber, tá? Não. Estou brincando. Bom, a pergunta é do Ricardo Vitor, de quem surgiu a ideia de criar o programa EA Games e como foi essa experiência? Legal. Então, Ricardo, seguinte, cara, o EA Games é aquilo que eu estava explicando, de que depois do sucesso da E-League, o Esporte Interativo me procurou, e aí eles falaram, a gente tem vontade de aproveitar essa maré de esportes, de inserir esse mercado, e eu já era um cara que, desde um passado, já tinha vontade de trabalhar com isso na TV, e eles aproveitaram o sucesso que eu tive como narrador de esportes também, para pegar carona nisso, né? E eles falaram, vamos fazer um estudo de caso, um estudo de mercado, para a gente ver o que o nosso público, a pessoa que assiste o esporte interativo e o público que busca games, quer assistir. Ele quer gameplay? Ele quer esporte? Qual modalidade ele mais gosta? Ele gosta mais do CS? Ele gosta mais do League of Legends? Ele gosta mais do Dota? Ele quer ver entrevista? Ele quer ver um talk show? Ele quer ver um reality show com esses personagens, com esses astros, com esses ídolos? Ele quer ver mais competição? Ele quer que a gente produza as nossas próprias competições, que é algo que a gente passou a construir com a marca EA Games, né? Além de comprar direitos de transmissão de grandes organizações como ESL e etc., DreamHack e tantas outras mundo afora, a gente produziu os próprios campeonatos, né? A Copa EA Games, a gente fez de FIFA, fez de Clash Royale, a gente vai ter uma agora com jogadores profissionais de FIFA gringos, então vai vir gente da Alemanha, vai vir gente de outros lugares da Europa, os melhores jogadores do mundo para jogar. Então isso tudo foi sendo pensado
E poucas vezes na TV você consegue pensar um programa de TV para colocar no ar, né? Muitas vezes é uma demanda, tem um patrocínio, tem uma grana e você vai colocando aquilo, empurrando com a barriga quando vê o programa está no ar e você vai desenvolvendo ele com ele já no ar, né? O EA Games ele foi o oposto, assim, a gente fez várias reuniões. E o Cazé também participou de muitas delas, pensando em quadros para o programa, como seria o cenário, como seria legal a gente abordar isso. Porque muitas vezes a TV já tentou fazer algo para videogame, mas nunca atingia o que realmente o público de hoje, que a gente tanto tempo ficou falando aqui, que consome isso, realmente quer. Ele quer ouvir falar de esporte como se fala de futebol, como se analisa um esporte convencional. Ele quer ver a gameplay igual ele assiste a stream do streamer favorito dele, que é o Ninja, que eu falei que tem 1 milhão de pessoas simultâneas assistindo. Ele quer um laço de proximidade. Então, a gente fez um estúdio como se fosse um quarto, que simula uma stream. Eu nada mais, nada menos faço como se fosse uma stream, né, com gameplays. Eu trago novidades do mundo dos games. Então, saiu o Donkey Kong Country novo agora para Switch, a gente jogou ontem no programa, a gente apresenta o jogo. Muitas pessoas amam, mas não têm o poder aquisitivo de comprar o jogo, ou às vezes querem que a gente analise o jogo, não quer ter um spoiler até o fim, mas quer que a gente analise o jogo para ver se vale a pena ele comprar. Então a gente analisa os jogos, a gente recebe convidados, entrevista, a gente vai a campeonatos, a gente faz cobertura. Então acho que assim, a gente pensou tudo no universo gamer e de um fã de esporte, o que ele realmente gostaria de fazer, e aí criou a marca EA Games, com conteúdos exclusivos no YouTube, não tirando o público que consome isso do seu habitat, né? Que ele consome muito isso também na internet, então o programa vai ao vivo para o YouTube, no início ele ia ao vivo para a Twitch, mas aí por conta de uma parceria com o YouTube, hoje a gente vai só para o YouTube, ia para o Facebook também, então assim, multiplataforma, multitela, e graças a Deus está um sucesso. Mata com rapidez, né? Você Não. quer matar com rapidez? Não. É porque tem um avião do pessoal Ele aqui, já matou. Ainda Atira bem. dá para ser breve, tá bem breve, porque eles têm o voo, Tem que tá? Mas matar. pode perguntar. Ele Pergunta. matou já. Grande atirador. Moisés, da Multirio, já trabalhei na Globosat, na Globo News também, tenho já um bom tempo de televisão. E eu joguei desde o telejogo. Quando o videogame chegou, eu joguei telejogo. Aí é eu raiz, desviciei de jogo devido a um trauma, virando 5 noites, o game deu pau, eu nunca mais joguei game. Né? Aí o negócio é o seguinte, tudo que foi dito aqui nesses 2 dias, eu vejo que toda a tecnologia de vídeo e de áudio que está sendo dita aqui, tem a ver também com os games e com a realidade virtual. Eu acho que isso é o novo campo que está chegando para todos os profissionais de transmissão, de televisão. Está tudo virando tem esse momento híbrido aí. Que vocês estão falando da transmissão dos jogos, e eu acho que tem muito a ver com realidade virtual. A minha curiosidade... E não acho que é uma coisa que as pessoas reconhecem o jogo, sim, e eu acho que a minha geração é que foi os designers do Pode fazer Counter-Strike. pergunta, por causa do tempo? A pergunta é a seguinte, existe alguma experiência de imersão total dentro desses campeonatos? Tanto para a audiência quanto para os players em questão? Existe. A Valve, que é a desenvolvedora do Dota, ela começou alguns projetos de fazer a transmissão do torneio deles em VR, certo? Usando o Oculus Rift. A primeira experiência foi, eu acho que o ano passado, inclusive no The International do ano passado. Primeiro usando realidade aumentada. Então, para quem estava assistindo na televisão, por exemplo, eles viam os personagens que estavam sendo escolhidos ali em 3D, para quem estava assistindo na televisão. A Riot Games também utilizou a realidade aumentada também para colocar um dragão no estádio. Isso foi surreal. Inclusive ganharam um Emmy. Acho que essa semana ou semana passada eles ganharam um Emmy com isso também. Mas quer queira, quer não, interatividade, né? E se a gente for falar de interatividade em videogame, a gente começa a falar do Virtual Boy de 95, 96 da Nintendo, né? Que era tosco, ridículo e tal, mas foi o início disso. A interatividade, mesmo no videogame, ela ainda é muito discutida e muito questionada, certo? Até mesmo o PlayStation VR, que é a plataforma de VR do PlayStation, ela não saiu vendendo a rodo. Por quê? Porque é muito cara, certo?
Então, assim, eu concordo que é um ponto de tangência, estão realmente fazendo e pensando em transmissões, da mesma forma como a NBA pensa, da mesma forma como a Premier League pensa, por exemplo, mas ainda está por vir uma ideia que realmente cause imersão. Muita gente fez coisa com câmeras 360, certo? Nenhuma delas seguiu em frente. Por quê? Porque o público final não consumiu aquilo. Para a gente chegar nesse ponto de que imersão 360, Oculus Rift e tal, isso precisa ser democrático. Se a gente está falando num painel anterior que nem a televisão 4K é democrática hoje, quando a gente for falar de VR, então, é muito mais longe ainda. Então, estão pensando, mas não é para agora, não é para amanhã, não é para o ano que vem, é para um futuro, quando a tecnologia for mais democrática. Obrigado, mas sem obrigado. dúvida os games estão um passo à frente nesse aspecto de realidade certeza. virtual, de 3D, de imersão. Com certeza. Agora, a última pergunta é sim ou não, tá? Não pode, sem comentário. Sim ou não? Falar isso para um narrador é difícil, mas vai. Sim ou não? Não, eu te conheço. Você Olha. pode. A Nara Luísa Costa de Almeida pergunta: o faturamento publicitário de esportes e games já se equipara a esportes tradicionais? Sim ou não? Depende do que a gente fala de faturamento, mas no geral, como já dissemos aqui, né? É sim ou não, cara? Vamos tomar Se equipara alguns esportes Não, tradicionais. não é sim. expor, é só compreensão por causa da turma aqui. Por Se exemplo, equipara, ao se futebol equipara. é impossível, mas existem outros esportes tradicionais Se equipara. que o esporte supera. Acho que sim, na média sim. Em termos de premiação, de audiência e até de fundos publicitários também. Sim. Senhor, muito obrigado, Casimiro. Sim, respondeu. sim. Eu queria uma salva de palmas aí para a turma. Obrigado, pessoal. Olha, Valeu, eu gostaria de ficar o tempo inteiro, ficamos até muito tarde, mas vai ter o painel da Copa do Mundo, que o Gilberto Castanhon já está com horário, ainda vai trabalhar muito, que Primo e o Pessegueiro estão esperando ele para a reunião de meta, vai cobrar a meta dele. Eu conheço bem os dois. Eu queria agradecer muito aqui ao Cazé. Muito obrigado. Vou tirar uma foto aqui de tietagem Claro. com eles para levar para casa, um selfie. Muito obrigado Obrigado mesmo. eu, cara. Levar o Eric qualquer hora lá no Esporte Interativo. Pode levar, tá? pode levar. Ô, Tá em com Botafogo prazer. ainda, né? Seja bem-vindo. Tá, a gente lá chama de MI, né? Meus estagiários chamam de MI, que eu não vou dizer o que é. Opa. Obrigado, gente. Muito obrigado a vocês, obrigado Muito pelo obrigado. interativo. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Obrigado por vocês. E você, E ó, Felipe youtube.com/games aí para assistir o programa. E todos os episódios estão lá, ao Divulgar vivo, também o esporte. 1h da no Esporte Interativo, diariamente. Divulgar você, porque aqui pouca gente no Rio aqui acompanha mais SPN. Um abraço para a Fabiana, foi minha aluna, da parte técnica lá.